Gravando. O jornalismo no Brasil está de luto. Depois da morte do Ricardo Boechat, algum tempo atrás, ontem todos foram surpreendidos com a notícia da morte de Paulo Henrique Amorim, famoso pelos seus bordões na televisão, mas também pela sua contribuição à imprensa nacional. E como a internet é a terra da fábula e da teoria da conspiração, alguns já estão até afirmando que a culpa é do Bolsonaro pela morte do jornalista. Então, vamos conversar aqui, no nosso 9 Minutos com Fabiano de Abreu, e vamos falar um pouco sobre isso que está acontecendo, essas tragédias que acontecem e as teorias da conspiração da internet. Fabiano, a primeira coisa, o Paulo Henrique Amorim é muito conhecido não só por ter praticamente trabalhado nos maiores veículos de comunicação do país, mas também por ser um cara de opinião forte, por ser um jornalista conhecido pela opinião. Você acha que isso está em falta hoje em dia? Hoje em dia tem que tomar cuidado com o tipo de jornalismo também. Eu acredito que um jornalista de opinião ele é um cronista. Então, depende do tipo de programa que a emissora vai colocar, o tipo de conteúdo, porque hoje a gente tem que ter muito cuidado com a questão da opinião. A opinião ela é muito dividida, sempre foi dividida, opiniões, por isso que são opiniões, né? Cada um tem a sua. Mas no jornalismo é muito complexo você ser uma pessoa de opinião definida, porque você vai fazer com que uma parte, uma fatia não esteja de acordo, ou não esteja interessado no jornalista em específico. Teve pessoas até que, assim, numa postura lamentável, comemoraram a morte do jornalista por ele ser de esquerda. O que você acha disso? Eu acho uma ignorância você comemorar a morte de alguém. Eu acho que a vida é tão preciosa. Então, comemorar a morte de alguém, eu acho que é a insatisfação da própria vida. É muito provável. Então, não é legal. Quando você ama a vida, quando você ama a própria vida, você ama todo o universo que circula a sua vida, né? Então, toda a atmosfera você ama. Então, você ama as pessoas também. Então, você ama... você não quer que as pessoas morram. Então, eu acho que as pessoas têm que saber distinguir a ideologia partidária do fanatismo, da ignorância. O fanatismo, para mim, já está ligado à ignorância, de certa maneira. Isso é a minha opinião, como a gente está falando de opinião. Sim. Eu acho que você pode ter uma crença, uma fé, acreditar em algo, mas o fanatismo é a cegueira. Então, se você acredita em algo e não é cego, você tem uma facilidade, uma abertura maior de convencer outras pessoas. Porque quando você mostra que você é fanático, você perde total credibilidade. Porque parece um irracional sem diálogo. E você acha que hoje, com essa polarização que o Brasil está vivendo, direita e esquerda, isso pode trazer alguma consequência além da irracionalidade? Vai trazer consequência para a vida do indivíduo em si, da persona. Por quê? Porque você está lá brigando, lutando contra o nada. Você está dando socos no vazio. Né? Até uma hora você deslocar teu ombro e sofrer as consequências. Porque é uma briga que não faz sentido. Não faz sentido. Eu penso no seguinte, eu sou muito imparcial, eu não gosto dessa questão política, porque para mim o político em si, todos eles têm alguma coisa sempre que a gente não vai concordar. Mas a gente tem que deixar as coisas acontecerem. Né? Existe agora um presidente novo, diferente do que teve no passado. A gente sabe que o passado não foi bom, porque se fosse bom não teria essas consequências que estão tendo agora. Ou seja, se ele de certa forma ganhou as eleições, se acreditaram nele é porque não estavam satisfeitos. A maioria não estava satisfeita. E mesmo assim, tinha as pessoas que não votaram nele por uma questão ideológica e não por questões de crise política, ou crise dos acontecimentos, né? Não, por uma questão ideológica, ou seja, então ele teve votos contra ele, dos que estavam satisfeitos com o partido anterior, né, que era no mínimo do mínimo pouco, você vê nas ruas que é uma minoria, e você teve os que não gostavam dele, que era a maior parte dos que foram contra ele. Por questões de homossexualismo, ou questão racial, essas coisas que
que pegaram nisso, numas coisas que eles disseram, aí a interpretação do que ele disse e como disse, enfim, se agarraram nisso para ir contra ele. Mesmo assim, ele ganhou. Se ele ganhou é porque a necessidade de mudança, porque estava muito ruim, e sabe, quem vive no Brasil, quem viveu no Brasil, sabe que foram momentos ruins, consequências de outros momentos ruins, né? Então, resultou nisso. Então, eu acho que a gente tem que, a princípio, tentar apoiar as mudanças de forma racional, cognitiva, do tipo, se isso é para mudar, se isso aqui estava errado, se isso existia e estava errado, por que não tentar mudar? Que é o caso da reforma da Previdência, esse negócio todo. Então, se existia dessa forma, e se a reforma vai mudar algo, por que não tentar mudar algo? Né? Ao invés de você ficar tentando buscar meios para atingir ou derrubar aquele governo por uma questão não financeira, econômica de um país, que é o mais grave, mas sim por uma questão ideológica ou de pinimba. E a nova teoria da conspiração na internet tem a ver com o Bolsonaro, que supostamente teria pedido o afastamento do Paulo Henrique Amorim, e o Paulo Henrique Amorim teria morrido de desgosto. Essa é a nova teoria da conspiração. O que você acha? Então, eu disse que eu não gosto de falar em política. Por quê? Mas não tem como não falar. É ruim falar de política porque você divide opiniões, aí daqui a pouco tem pessoas que mandando mensagem pra gente, essas coisas todas. Mas por que tem que falar em política? Porque ele está ligado à questão do Bolsonaro. O que foi a repercussão foi essa ligação, porque ele era contra, né? E ele tinha opinião muito formada contra, e ele foi afastado da Record por essa questão. Agora, se a Record afastou porque está do lado do Bolsonaro ou não posso dizer, eu não estou lá dentro. E, de certa forma, de repente a emissora também quis uma coisa menos parcial e mais imparcial. Isso é uma questão da escolha da emissora. Isso não está definido que seja pelo fato de ser coligado a um partido político. Esse é o cognitivo racional que as pessoas não estão tendo. Porque existem questões que são óbvias. E outra, é aquela questão que eu sempre falo, do julgador. A gente não pode dizer que é isso. Você não sabe. Quantas coisas você fez na tua vida que as pessoas acreditaram que você fez por isso e não era por isso, era por aquilo. Um monte. Mas te julgaram, né? Então não é certo isso. A questão da morte dele está ligada ao simples fato de uma coincidência na vida, porque as pessoas simplesmente morrem. Você pode ter... Então quer dizer que se ele atravessasse a rua e fosse atropelado, um carro ouviu e jogou em cima dele para poder atropelar e matá-lo? E a culpa é do Bolsonaro. A teoria da conspiração é isso, né? Se o avião caiu é porque boicotaram o avião, ou se caiu um pombo em cima do cara e cravou nele e morreu, o pombo foi o pombo correio. Enviado pelo Bolsonaro. Então não faz sentido ele morrer de infarto. Acabou. Poderia acontecer a qualquer momento e com qualquer um. Sim. Pode estar relacionado a um desgosto por ter sido afastado da emissora? Pode, mas a emissora não tem uma bola de cristal para saber. Eu vou demiti-lo, ele vai morrer porque eu demiti. Porque, sim, ele pode estar triste demais por ter sido demitido e isso acarretar... Ele nem chegou a ser demitido, ele só foi afastado do programa que ele apresentava. Sim, mas olha só, a vida tudo é uma consequência. Eu posso chegar aqui agora e atravessar a rua e ser atropelado e morrer. Mas se eu decidisse não sair daqui agora e saísse daqui a 10 segundos, eu não morreria. Sim. Então não existe, isso é a culpa do acaso. Prenda o acaso. O acaso, ele é o culpado. Então, não tem nada a ver a morte dele com questões políticas. Tem que parar com isso. Já está chato, está bobo, está infantil. Eu já não consigo mais ler as notícias todas nos jornais, porque está infantil, está bobo, ficar buscando coisinhas que não têm cabimento, que não são racionais, que não têm um raciocínio lógico comum, para ficar cuspindo, sabe? É o seguinte, deixa a coisa fluir e veja o resultado depois. Aí se depois, final do mandato, retrospectiva, o que tu fez? Foi uma porcaria, tira ele, vamos botar outro. A alternância de poder é natural. Exato. Eu não estou do lado de ninguém, eu fico observando, né? Se for uma porcaria, eu sou o primeiro a falar, foi horrível, sai. Se foi bom,
tá bom, fica. O melhor é para a economia, o melhor é para que o país cresça, possa crescer. Porque nós tivemos 12 anos aí de um falso crescimento, que agora entrou no declínio pior do que um falso crescimento. Se você for ver estatisticamente, o nível que foi crescendo, o nível que foi caindo, e comparar a proporção, vai ser esse aqui de crescimento, esse aqui de queda. Né? Então não valeu aquele crescimento, porque a queda foi mais rápida. Considerações finais? Nenhuma. É isso aí, gente. Nada de acreditar em teoria da conspiração. Vamos usar o cognitivo. Até já.